E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19, que diz assim, ó: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para curá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Diga comigo, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Ninguém tem autoridade sobre nós se não fosse dada de cima. Nada tem um poder sobre nós se não for dada essa autoridade e esse poder de cima. Nada, ninguém. Por isso, diga comigo, por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Puxa vida. Espera aí. Pilatos está questionando Jesus, porque Jesus não respondia os questionamentos, as perguntas dele. Então, ele quis demonstrar a Jesus que ele tinha poder para a vida e a morte de Jesus. E Jesus disse: não, você não tem nenhum poder. Se foi dado poder a você, esse poder foi de cima. Nenhum poder você teria se não fosse dado, se não viesse lá de cima. Agora, por isso, aquele que me entregou a ti, repita essa palavra mais uma vez comigo, é culpado de um pecado maior. E de quem ele está falando? De quem? Um deles, Judas. Judas. Porque nós pensamos assim, né? Geralmente a maior parte das pessoas pensam assim, não tem pecado maior. Tem pecado maior. Pecado é sempre pecado. Mas tem o pecado que a correção é maior. E por que Judas é culpado de um pecado maior? Porque ele conhecia Jesus. Porque ele sabia quem Jesus era. Ele conhecia a verdade. Diga comigo, ele conhecia a verdade. Então ele não era um inocente. Ele não era. Então, se nós formos analisar quem responderia pela crucificação de Jesus, Pilatos, por permitir, Herodes, né, por determinar, os judeus, os religiosos, por insultar a multidão, o pecado maior era de Judas, que sabia realmente quem Cristo era, que conhecia a verdade, que sabia o que era certo e o que era errado, que conhecia o caráter de Jesus, o Espírito que estava em Jesus e as obras de Jesus, conhecia a verdade. Então, Judas era culpado de um pecado maior. E olha a sequência. 1 Coríntios 2:8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se os tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Imagine isso, nenhum dos poderosos, das autoridades desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado Jesus, mas Judas sim. Então, o que acontece? Qual é a mensagem para nós?
Quando uma pessoa sabe o que é certo e errado, mas vamos falar, quando ela sabe o que é errado e mesmo assim ela faz, o pecado dela é maior. E a correção dela é mais dura. A punição dela é maior. E aí é que está a questão. Às vezes as pessoas dizem assim, mas as pessoas fazem tantas coisas erradas lá fora. Verdade. Mas muitos não têm o conhecimento que nós temos. Muitos não têm o conhecimento que muitos de vocês têm. Não têm o entendimento, o discernimento, a profundidade que muitos de vocês têm. Por isso, quando nós conhecemos, sabemos o que é certo, temos discernimento, seja em relação às coisas de Deus, seja em relação às próprias pessoas, então, quando você sabe, obreiros, maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente, maldito o que serve o Senhor relaxadamente, bíblico, maldito, por quê? Porque sabe o que é certo, sabe como deveria ser, mas faz de acordo com a carne, faz de acordo com a vontade, faz de acordo com o que as suas emoções pedem. Então, esses são culpados de um pecado maior. Passa. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados, diga comigo, com um rigor maior. Meu Deus, que pode ser um rigor maior? O ímpio vai para o inferno. Quem não sabe o que deveria fazer, errando, vai para o inferno. E aquele que sabe o que deveria fazer, ou o que não deveria fazer, e mesmo assim faz então. Se o ímpio que não sabe, vai para o inferno, então o que sobra para o justo? Com atitude de ímpio. Eu confesso a você que desde que essa mensagem chegou para nós, a palavra é, Deus não deixou trazer uma outra mensagem. A mensagem é esta, porque existem situações, há pessoas praticando coisas com atitudes que já está passado da hora, já sabe que não é para você, que você não deve praticar, que isso não pode fazer parte da sua vida, e mesmo assim insiste. E eu vou mostrar para você nessa mensagem, e a mensagem do Senhor para você é que a medida em 17 de dezembro de 2018 está transbordando, está chegando ao limite, e se não for mudado, muitos vão ouvir aquela mensagem, passou o teu tempo, passou a tua oportunidade, agora é a hora. Passa. Vejam, o braço do Senhor, Isaías 59:1, o braço do Senhor não está encolhido, para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir, mas, diga comigo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que ele não possa abençoar. Não quer dizer, mas será que Deus não pode? Pode. Pode, volta ao versículo anterior. Pode, ele pode salvar. Ele não é surdo. Ele pode salvar. Mas por que não tem feito? Ele pode mudar, mas por que não tem feito? Ele está dizendo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso, ele não os ouvirá. O que faz com que Deus não nos ouça, o que faz com que Deus não te ouça e não te responde, ou não te responda, é justamente atitudes que ele não tem mais, não quer mais, já tem dito a você que isso não pode fazer mais parte da sua vida. Porque você já tem entendimento suficiente para entender o que é andar na retidão. Você já
tem entendimento suficiente qual que é o caminho do justo e do ímpio, qual que é o caminho reto e o torto, o que é ser dirigido pelo Espírito e pela carne. Você já tem entendimento suficiente, é o que Deus está dizendo. É a palavra do Senhor para você. Não é porque Ele não pode, Ele não ouve, Ele não pode salvar, não, simplesmente. As atitudes têm separado vocês do seu Deus, os pecados estão escondendo a face dele de você, por isso Ele não pode ouvir. É hora de buscar, de parar, de fazer, completar a limpeza. Uma vez que nós nos propomos, espera aí, eu creio no Senhor, eu quero tudo. Tem um versículo que é o versículo base dessa reunião. Ele é o versículo base. Se quiserdes, estiverdes dispostos a obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se quiserdes. E se você estiver disposto, você vai desfrutar do melhor, do contrário não. Passa. 1 Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram ímpios. Diga comigo, não se importavam com o Senhor. Você sabe que os filhos de Eli eram sacerdotes? E você sabe que nós, no período da graça, todos nós somos sacerdotes? Que você é sacerdote? Sacerdote na sua casa? Sacerdote do Senhor para a sua família? Os filhos de Eli eram ímpios, sacerdotes ímpios. Não se importavam com o Senhor. Quantas pessoas? Tem pessoas que falam que se importam com o Senhor, mas se importasse de verdade, não teriam determinadas atitudes, que sabe que é errado. Não teriam a falta de comprometimento, que sabe que está errado. A falta de temor, que sabe que está errado. A falta de reverência, que sabe que está errado. As atitudes, que sabe que está errado. O que eu faço é pequenininho para você. Não pense que você nunca pode ignorar o que é pequeno para você, acreditando que é a mesma coisa para Deus. Eu preciso entender como Deus entende, como Deus vê. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló, como se as coisas sagradas fosse qualquer coisa. Como aquilo que é santo fosse qualquer coisa, uma coisa banal. Pode passar. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote. O auxiliar do sacerdote, quem estava debaixo da autoridade do sacerdote, estava debaixo da autoridade do sacerdote, porque um sacerdote tem autoridade, tem o sacerdote da casa que tem autoridade, tem o sacerdote da família que tem autoridade. E dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu o tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Diga comigo, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Pecado muito grande, então tem medida. Tem medida. Deus trata determinados pecados com uma medida maior. Há situações que têm um peso maior diante de Deus.
Há pecados que trazem uma consequência maior. Passa. Êxodo 32:30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, diga comigo, vocês cometeram um grande pecado. Mas agora subirei ao Senhor, talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, deixando pessoas que, mesmo com uma promessa tão grande, mesmo aprendendo que deveriam honrar e reverenciar somente a Deus, pois existe um único Deus, fizeram deuses de ouro, bezerros de ouro, e começaram a adorar esses objetos como se fossem deuses, tirando Deus do seu lugar e dando honra e adorando coisas, objetos, como se fosse Deus. Como muitas pessoas que hoje priorizam mais, inclusive transformando, porque eles transformaram o ouro e a prata que Deus os abençoou e colocou nas mãos deles, eles transformaram em objeto de idolatria. Toda a prosperidade que Deus fez com que os egípcios entregassem nas mãos deles para que eles não saíssem de mãos vazias, eles transformaram aquela prosperidade, o ouro e o que havia de precioso em objeto de idolatria. Passaram a adorar aquilo que Deus abençoou, confiou, colocou nas mãos dele para a bênção, restituição de um tempo de sofrimento, abençoando, prosperando, dando condições para que eles fossem à terra da promessa, não de mãos vazias, mas prósperos, e eles fazendo objetos de idolatria, deixando de confiar no Deus verdadeiro para confiar em objetos, deixando de confiar no Deus verdadeiro para confiar em imagens, deixando de priorizar a Deus para priorizar o que não pode salvar, o que não pode mudar, como muita gente hoje prioriza mais o seu trabalho, os seus bens, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, como se não soubesse de onde veio. E de onde veio teria muito mais, e se não tem o provedor, a bênção não permanece. Do jeito que vem, vai, não permanece. Por que essa mensagem? Porque Deus está requerendo mudanças, senão Ele não vai ouvir. Não tem aquela coisa assim, eu melhorei 90%. Como eu disse esses dias, talvez o 90% é o que Deus está esperando, é os 10 que está faltando. Não, eu melhorei 99%, talvez é aquele 1, você já foi tão longe. É aquele 1. Aquele 1 que Ele quer. É se libertar. É acabar de chegar. Porque não tem meio termo para o Senhor. E a verdade é que muitos eram para estar muito à frente. E por ter reserva e por fazer as coisas ainda de forma incompleta, é que Deus não tem podido abençoar. Ou a gente entra de cabeça e se lança de cabeça, ou é ou não é. Ou não adianta. Eu vou ficar aí, estou esperando tantas coisas, e Deus está olhando, e a medida, né, está se enchendo, a medida está se enchendo e está chegando no ponto do intolerável para Deus. A medida está se enchendo. E se Deus traz essa mensagem hoje, 17 de dezembro de 2018, é porque Ele está dando uma oportunidade. Está na hora de chegar. Porque está transbordando. E se transbordar vai ficar pior do que esteve até agora. Porque aí chegou a hora da correção. Nós não podemos confundir
a longanimidade de Deus, a tolerância de Deus com aceitação. Longanimidade é uma coisa, benignidade não é aceitação. A bondade de Deus não é aceitação. Ele fala conosco e nos dá o tempo para que nós possamos ouvi-lo e mudar aquilo que precisa ser mudado. Tratar as coisas de Deus com seriedade. Você quer que Deus trate as suas coisas com seriedade? Como Deus pode tratar as suas coisas se você não tem temor, não tem reverência, não prioriza as coisas santas, as coisas sagradas, sendo tratada de qualquer maneira, como coisas menos importantes? Tudo que é sagrado é sagrado. Se você não trata as coisas sagradas como sagradas, por que Deus te trataria também como separado? Por quê? Ele chamou sacerdotes que eram sacerdotes dele de ímpios. Esses ímpios. Então, se eu não trato as coisas de Deus como sagradas, por que Deus me trataria como um separado? Porque separado tem tratamento separado. Separado tem tratamento diferenciado. Como? Por quê? Passe. 17:21 de 2 Reis. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande, diga comigo, grande pecado. Então, pecado tem medida. Pecado tem medida. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme o havia advertido. Diga comigo, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos. A mesma coisa que ele está fazendo hoje. Como ele tem advertido por meio dos seus servos, como ele tem advertido. Mas muitos não deram ouvidos. Então chegou o momento do afastamento da presença. E quando a gente se afasta da presença, há um afastamento da presença do Senhor da nossa vida, nós estamos expostos, totalmente desprotegidos. E é quando tudo de mal vem e atinge, tudo de mal vem e pega. Nós estamos desprotegidos, o diabo chega e faz o que ele quer. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra. Diga comigo, assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanece. Você vê que já estavam lá na terra, eram para servir ao Senhor com toda a fidelidade, com todo o temor, com toda a reverência, mas não era o que fizeram. O que foi feito? A terra que foi dada, Deus tirou da terra. A terra da abundância. A terra da promessa. A terra que comeria o pão sem escassez. A terra que não seriam enfermos. Não haveria enfermidade no meio deles. A terra onde tudo seria multiplicado. O Senhor os tirou da terra. E foram levados como exilados, prisioneiros, escravos, para uma terra estranha, por ignorar a advertência, por não dar ouvido à voz do Senhor, por falta de temor, por não tratar as coisas de Deus com a devida seriedade, o santo como santo, o sagrado como sagrado, por falta de temor. E tem muita gente assim, tem muita achando que a luta é uma luta simplesmente não é o diabo, é a crise. Não é o diabo e nem a crise. É o espiritual que Deus está cobrando. Tem nada a ver, porque não tem diabo, não tem crise, não tem problema algum se Deus quiser. Não existe. Então não é o diabo, não é a crise, não é atitudes que Deus quer. Mudanças. É mudança no temor, mudança na fé, mudança no comprometimento, mudança nas atitudes. E aí, tem gente que sabe exatamente o ponto que Deus está falando. Sabe exatamente aonde Deus está falando.
Porque Deus tem falando e às vezes a gente fala, não, mas tá bom, mas eu já fiz isso, mas eu já fiz aquilo, já melhorei nisso. Não tem só isso, querido. Até porque, quando você quer a bênção, você não quer só isso. Você quer tudo. Você quer ser abundantemente abençoado. Você quer que Deus te abençoe em tudo e em todas as áreas. Se Deus faz só, mas aconteceu só isso na minha vida. Não, então se nós somos bons para cobrar, nós temos que ser bons para dar também. Dar a Deus o que Ele quer. Dar a Deus, nos entregar 100% e não 70%, 80% ou 50%, ou nem o dízimo. Né? Quando eu digo nem o dízimo, nem 10% foi entregue. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata, que seu predecessor Nabucodonosor, diga comigo, seu predecessor Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém. Foi lá e pegou o que era sagrado e tirou o que era sagrado do lugar sagrado e usando de forma indevida, para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de uma mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. O rei foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu. Diga comigo, o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Quer dizer, ele só foi quem foi porque Deus deu. Ele só chegou o poder que chegou porque Deus deu. A soberania, a grandeza, a glória, a majestade que Deus deu. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração, diga comigo, se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, quer dizer que ele não era. O coração se tornou arrogante, orgulhoso. Ele foi desposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como de um animal. Quer dizer, eu sou o rei todo-poderoso, ninguém pode me tirar daqui, ninguém pode mexer comigo. Pelo contrário. Quem conhece a história sabe o que aconteceu. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu até reconhecer. Diga comigo, até. Diga comigo, pastou como um animal
até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder, diga comigo, e põe no poder quem Ele quer. Não foi ele, não foi a glória, o poder, a sabedoria de Nabucodonosor. Não, foi Deus. Só que quando o seu coração se tornou orgulhoso, quando o coração afastou do Senhor, ele foi expulso do meio dos homens. A sua mente ficou como de um animal, perdeu a capacidade de raciocínio, perdeu a capacidade de governar. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim com os bois, pastar como um animal. Seu corpo molhava com o orvalho do céu, até que reconheceu que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e põe no poder a quem Ele quer. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste tudo isso. Você sabia tudo o que aconteceu, você sabia da história de Nabucodonosor, você sabia que tudo que Nabucodonosor fez e o que aconteceu com ele, aonde ele foi parar, mas mesmo assim, você não se humilhou. Você sabia de tudo isso e continuou a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, sem temer ao Senhor. Então, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, e as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste. Diga comigo, não glorificaste o Deus que te sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Vou repetir, mas não glorificaste o Deus que te sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. A tua vida e todos os teus caminhos, só Deus pode sustentar. Somente Ele. Somente Ele. Por isso, Ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, diga comigo, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, diga comigo, foste pesado na balança e achado em falta. Deus tem uma balança. Deus tem uma balança. Que Ele mede as nossas obras. Foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E resumo, morreu. Terminou. Por que Deus está trazendo essa mensagem? Porque muitos têm sido pesados, suas obras têm sido pesadas. Está em falta. Está em falta. Tem uma medida. A medida de tolerância está transbordando. E Deus está dando oportunidade de mudança agora. De terminar o ano com oportunidade de fazer o que precisa ser feito. O que Deus quer, de eliminar o que precisa ser eliminado, do seu jeito não tem caminhado e não vai caminhar.
a tendência é piorar, é se agravar, e é momento de mudança total. É mudança, é momento de tratar o que é sagrado como sagrado. Porque senão Deus não vai tratá-lo como sagrado, como separado. E sim como ímpio. E o tratamento do ímpio é bem diferente do justo. E se existem medidas, não só aqui, se existem medidas e um pecado, o pecado é tratado de forma diferente. Se o ímpio vai para o inferno, o que sobra para o justo? Se o ímpio vai para o inferno, então qual o destino do justo? Com a atitude de ímpio. Se o pecado, se o Senhor Jesus atribuiu, não a Pilatos nem aos sacerdotes da época, o pecado maior e sim a Judas. Por que Judas? Porque ele sabia o que era certo. Porque ele sabia o que era certo. Porque ele conhecia Jesus. Ele sabia o que não podia ser feito, mas mesmo assim fez. Existe um rigor maior para aquele que sabe. Aquele que sabe o que não deve fazer, e mesmo assim faz, será tratado com rigor maior. Estou concluindo, pode passar? Aquele servo, diga comigo, que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, diga comigo, nem realiza, receberá, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Diga comigo, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido ou exigido. Por isso muitos estão gemendo. Justamente por isso. Acha que a causa é uma e a causa é outra. Tenta atribuir os problemas àquilo que não é a causa do problema. É o que Deus está cobrando. As mudanças que Deus está cobrando. O temor que Deus está cobrando. A fé no sagrado que Deus tem cobrado. Se continuarmos a pecar deliberadamente, pois o que recebemos, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredadas e por elas dominados, então estão em pior estado do que no princípio. Entendeu? Sim ou não? Estão em pior estado, tem alguns que estão em pior estado do que quando chegou. Aos olhos de Deus. Porque uma coisa é quando você era realmente um ignorante, não conhecia.
Outra coisa é agora que você conhece. Outra coisa é agora que você, depois de ter escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas, envolvidos, e por elas, dominados, estão em pior estado do que no princípio. Pior. E é o que Deus está dando a oportunidade de acerto, de ajuste. Fique em pé, por favor. Com a mão no seu coração, seus olhos fechados. Não trata as coisas de Deus de qualquer maneira, porque, querido, se você cair na mão do diabo, Deus te livra. Mas na mão de Deus não tem quem te livre. Não quem te tire de lá. Caiu na mão do diabo a coisa mais fácil. Clamou a Deus, buscou a Deus, se humilhou diante de Deus, Deus te tira de lá. Mas a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com seus olhos fechados, Deus dá oportunidade, mais uma vez repito, 17 de dezembro de 2018. É hora de mudar. O limite está subindo, está transbordando. Isso significa que para alguns Deus não vai falar mais. Deus vai tratar. E pelo seu infinito amor e misericórdia e longanimidade, Ele ainda fala mais uma vez conosco. Nos dando a oportunidade de reparar o que precisa ser reparado, de consertar o que precisa ser consertado, de acertar o que precisa ser acertado, de ajustar o que precisa ser ajustado, de mudar o que precisa ser mudado. Está na hora. Não deixa passar a oportunidade. Ou é ou não é. É hora de você colocar a sua vida no altar. É hora de você tratar o sagrado como sagrado e não o sagrado como banal. Porque se você continuar tratando o que é sagrado como banal, Deus vai te tratar como banal. Sagrado é sagrado. As coisas de Deus, as coisas santas são sagradas. É hora de você priorizar a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar e não o que Deus tem colocado nas tuas mãos, o que Deus te deu. Se algum poder há nas tuas mãos, se alguma posição você atingiu, é porque Deus o colocou nessa posição, e não é para que isso encha o seu coração de orgulho. Está na hora de jogar o orgulho fora, se libertar dele de uma vez por todas. Está na hora de ser humilde, está na hora de ser servo. Está na hora de ser servo. O servo não faz a sua própria vontade, servo faz a vontade do seu Senhor. E se você tem sido o servo que faz só a tua vontade, então você não é servo, você é senhor da sua vida. E o senhor da sua vida, muitos têm se enfiado em um fundo de poço. Está na hora. E Deus está dando oportunidade de colocar a vida no altar, de se achegar, de completar, alguns de completar, outros de reparar.
chegou até aqui, já experimentou a graça, o favor, a bondade do Senhor, já sabe o quanto é maravilhoso estar debaixo das potentes mãos de Deus, vai estar fora dela? Coloca a tua vida no altar. Acerta o que precisa ser acertado. Arranca o que precisa ser arrancado. Repara o que precisa ser reparado. Ajusta o que precisa ser ajustado. Deus quer te abençoar. Deus não tem dor para você. Mas tem coisas que está transbordando já. Está chegando. Sabe aquele limite de tolerância do Senhor está passando. Porque Ele já tem falado. Ele fala uma, Ele fala outra, Ele fala outra. Mas muitos têm ignorado essa voz. Em usar a fé para fazer. Faça isso hoje. Coloca a tua vida no altar. Com os olhos fechados, toda a igreja.